Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre fórmulas. As fórmulas, elas vêm para facilitar algumas tarefas nossas do dia a dia que utilizem operações matemáticas. É como se a gente pudesse fazer ali, ter uma calculadora na nossa mão ali, para a gente fazer esses cálculos. Só que a gente faz de uma forma mais rápida e otimizada, né? Nós usamos as fórmulas quando desejamos que o conteúdo de alguma célula mostre o resultado de alguma operação matemática. Então quando a gente vai fazer qualquer fórmula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar a célula onde a gente quer que apareça o resultado da nossa fórmula e colocar o ícone de igualdade. Por exemplo, bem aqui, vou selecionar essa e vou colocar esse ícone de igualdade bem aqui. A partir daí, eu consigo fazer uma fórmula. Por exemplo, eu vou selecionar 2 mais 4. Ó, já dá para mim 6 ali. Tá vendo? Ó? Eu posso, além de fazer aqui direto, eu posso ir aqui na barra de fórmulas também, ó, né? E fazer a edição aqui dos meus valores. Eu posso tanto colocar valores diretos, como 2 e 4, também como eu posso colocar referência às células. Então, ó, posso colocar, em vez de 2 e 4, eu posso colocar esse conteúdo 2 e 3 aqui, mas fazendo a referência à célula, né? Esse valor bem aqui está na célula C7, então coloca aqui, igual C7 mais o conteúdo da célula C8. C8. Olha só. Ele faz do mesmo jeito. Então, a gente pode fazer fórmula tanto com valores diretos, né, 1, 2, 3, 4, 5, ou podemos fazer fórmulas referenciando apenas os valores relativos. Então, uma vez que eu coloco somente o endereço da célula, eu posso fazer a modificação lá, que automaticamente muda aqui também o valor, tá? Beleza, a gente coloca aqui, mostrei como faz. Então, as operações que a gente consegue fazer ali, né, na nossa planilha, numa célula, são as operações matemáticas mesmo, básicas que a gente tem. Então, se a gente quer somar, a gente coloca esse sinalzinho aqui, subtrair esse outro, multiplicar esse outro aqui, né, que é um asteriscozinho, não é o vezes, o dividir essa barra. A potência é esse chapeuzinho do vovô aqui, circunflexo, né, e a porcentagem aqui. Então, vamos pedir que vocês copiem, né, essa tabela aqui, nome, número A, B, 2, 3, né? Aí nós vamos colocar as nossas operações aqui. Então, de vocês não precisam colocar nada não. Então, só faz desse jeito, como está aqui, tá? E a gente vai fazer. Então, para fazer a soma, eu vou colocar aqui, que é igual, e eu quero fazer a soma de A e B. Então, vou copiar essa célula. Se eu clicar em cima da célula, ele já vai automaticamente, não precisa digitar não, tá? Como eu fiz no exemplo anterior. E eu vou colocar um maisinho aqui e vou selecionar outra célula, olha. Ele já aparece ali, tá? Aqui ele dá a opção para fazer para as células seguintes o que ele fez na anterior, que é a soma. E a gente não quer, porque a gente vai fazer outras operações. A gente vai fazer a subtração, igual, selecionar aqui essa célula, menos essa outra aqui, dou Enter, ele já coloca. E vou fazer a multiplicação. Então, eu seleciono essa célula, coloco o sinal de multiplicação, vezes essa outra, e também isso aqui. O de divisão, a mesma coisa, igual, seleciono a célula que eu quero pegar o valor, coloco o barrinho, que significa divisão, e divido pela outra célula, e dou Enter, deu 1. A porcentagem, né? E a porcentagem só vou colocar o número mesmo. Colocar igual. Seleciono a célula aqui, pegar só essa daqui. Colocar vezes 0,5%. Vamos colocar o vírgula aqui, em vez do ponto. 1,5%. Tá? E a potência, eu posso colocar 3 elevado à potência de 3, só fazendo assim, igual, né,
A, chapéuzinho do vovô, vezes isso aqui de baixo. Ó, deu 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá certo? Então, esses são os valores que a gente consegue fazer aqui usando fórmula matemática. Toda vez que a gente quer usar a fórmula, coloca o igualzinho. Se a gente quer só pegar o valor de um endereço, a gente coloca o endereço e coloca aqui as operações. Se não, a gente pode colocar valores absolutos, 3, 4, 5, no lugar do endereço. Tá? Bom, pessoal, nós devemos também tomar cuidado quando a gente vai ter mais de uma operação matemática, né? Divisão, multiplicação, dentro de uma mesma fórmula. Vou explicar para vocês. Ó, copiem lá na tabela, nota 1, nota 2, média, coloca esses valores aqui e a gente vai calcular aqui embaixo a média entre duas notas, tá bom? E a gente vai ver o modo correto e o modo correto e o modo errado disso acontecer. Olha só, vou apagar aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque assim como na matemática, os operadores, né, soma, subtração, divisão, multiplicação, potência, eles têm uma ordem de execução na planilha. Então, aqui, como na matemática, também existe essa ordem e a gente tem que tomar cuidado com isso. Veja só esse exemplo. A gente vai fazer aqui a média entre essas duas notas. Então, eu vou colocar o nosso igual aqui. Então, para fazer uma média entre notas, pode ser de 1, 2, 3, 4 notas, a gente tem que sempre que somar todas as notas primeira e, então, dividir pela quantidade de notas. Então, nesse caso, eu vou ter que somar aqui essa célula mais esta outra e dividir por 2. Né? Porque são duas notas, então eu vou dividir por 2. Gente, a média entre 2 e 3 não é 3,5. A média entre 2 e 3 é 2,5. Mas por que está dando errado? Por conta da ordem dos operadores. Então, olha só. A divisão ela é executada primeiro que a soma. Então, o que ele está fazendo aqui na verdade? Ele está pegando o 3 dividido por 2, ó, porque vai ser executado primeiro, e depois ele soma com 2. Por isso está dando 3,5. Então, a gente precisa tomar cuidado para que isso aconteça, para a gente fazer a fórmula da média correto. Então, a ideia é que a gente some primeiro e depois divide. Como é que a gente consegue dizer aqui para a planilha que a gente quer que seja somado primeiro e depois dividido? Então, a gente tem que conhecer os operadores. Então, isso ocorre porque a matemática é calculada primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a soma e, por último, a subtração. Para resolver, temos que colocar os parênteses informando assim que a gente quer que seja executado, o que a gente quer que seja executado primeiro. Entendeu? Então, ó, já que a gente quer que seja feita a soma primeiro desses dois números, nós temos que colocar isso em parênteses. Então, tudo que estiver entre parênteses vai ser feito primeiro. Então, ele vai pegar, somar primeiro as duas células e depois que ele divide. Olha só, agora ficou correta a média. Tá vendo? Porque eu disse que primeiro soma e depois divide. Porque essa é a natureza de uma média. A gente soma todos os itens primeiro e depois divide pela quantidade de itens. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a precedência de operadores. Tá? Olha só. Então, ó, assim como na matemática, os operadores têm uma ordem de execução pela planilha. A ordem de execução dos operadores primeiro, ele vai sempre executar o que tiver dentro de parênteses. Então, se tem um parênteses dentro de outro parênteses, ele vai executar o parêntese mais interno. Né? Depois, ele vai executar as potências. Tá? É a segunda ordem de execução. Depois, ele vai executar a multiplicação e a divisão. E depois, ele vai executar a subtração e a soma. Tá? Então, por isso que no nosso exemplo, estava sem um parêntese, ele estava executando a divisão primeiro, porque a divisão, olha, se a gente for olhar aqui, ela está mais à frente do que a soma e a subtração. Então, ele estava dividindo primeiro e depois ele fazia a soma. Como é que a gente faz?
a gente coloca entre parênteses o que a gente quer que seja somado primeiro. Então, aí a gente muda a ordem da precedência. A gente faz a soma primeiro, depois divide. Tá? Então, tome muito cuidado quando vocês forem fazer alguma fórmula e não ir colocando os operadores sem definir o que vai ser executado primeiro entre parênteses. Tá? Porque senão vai ser executado de acordo com a ordem de precedência dos operadores, que é universal, né? E aí a planilha só vai ver ali e vai executar. Então, veja só. Olha só esse exemplo aqui que eu vou deixar para vocês fazerem. Que a gente tem os mesmos números, né? E a gente tem os mesmos operadores, porém, a gente tem uma ordem, né, diferente aqui. Olha, aqui a gente executa tudo igual, sem nenhum parêntese, vai ter um resultado. Aqui, a gente coloca também, vai ter outro resultado, embora sejam os mesmos números, mas tem uma mudança de ordem. Na 3, a gente já coloca alguns parênteses, vai dar outro resultado. Então, esse daqui eu vou deixar como exercício para vocês resolverem, tá? Para vocês colocarem lá na nossa planilha. Eu vou pedir para vocês fazerem esse último exemplo. Vocês vão ver como é que muda ali de acordo com a prioridade que a gente dá para a planilha.